Bom dia para vocês, prazer imenso estar aqui. Eu sou da UFRJ, né, então minha casa também, já sou professor aqui há 30 anos, para vocês terem ideia. Eu sempre fui muito ligado ao mundo das artes, aí vocês vão ver um monte de imagens e gravuras aqui desse mundo. E também sempre tive a minha espiritualidade. Eu tenho um interesse antigo por religiões. Eu estudo filosofia da religião quando eu tenho tempo livre. E eu achava que eram 3 Fábios. Eu achava que tinha um Fábio cientista, um Fábio artista e um Fábio espiritualizado. E eu achava que eu não devia misturar os 3 para benefício da minha ciência. E nada como a gente ficar mais velho. E aí, a coisa de uns 10 anos atrás, eu comecei a juntar esses diferentes campos na minha prática profissional, na minha vida. E isso, aos poucos, me levou a me aproximar do Museu da Manhã. Museus têm essa possibilidade de um ensino informal e de uma troca com a sociedade maior. Vocês vão perceber nos anos de universidade, que é fantástico, vocês vão aprender inúmeras coisas aqui, mas os currículos são muito rígidos, né? Vocês já sentiram isso ao longo do ensino médio, da formação básica de vocês, e tem uma certa dificuldade em mudar currículo. E no mundo que anda muito rápido, tanto as formas de ensinar como os conteúdos também andam rápido. E, às vezes, as universidades não conseguem, a tempo, cobrir as coisas que estão acontecendo no mundo na hora. E no museu a gente tem condição de experimentar um pouco com isso. Então, o que eu trago hoje para vocês aqui é uma visão que tem um bocado de história, como vocês vão notar, e que me parece importante, porque a gente tende a esquecer um pouco dos passados, ou de determinados episódios do passado, algumas coisas mais sobre o presente, aqui no campo da sustentabilidade, principalmente, que é o desafio planetário atual, é quase que um imperativo, né? O mundo entende que tem que se tornar mais sustentável, e também vamos falar um pouco sobre futuro, ou falar sobre utopia. Então, é uma palestra, em última análise, sobre diferentes esferas do tempo, e como o tempo é uma coisa só. Vocês vão notar que mesmo quando a gente pensa utopicamente, a gente é carregado de coisas do passado também no presente. A gente vai usar essas palavras o tempo todo, né? Natureza, sustentabilidade. Eu tenho certeza que quando eu falo a palavra natureza, na cabeça de vocês podem estar passando diferentes coisas, assim como sustentabilidade. Então, as palavras, elas têm um sentido sagrado. É até muito interessante que, em diferentes tradições ao longo da história do mundo, para diferentes tradições, as palavras começam as coisas. A partir das palavras, a gente tem contato com uma determinada realidade. As palavras mediam a nossa relação com o mundo. Então, assim, por exemplo, no Evangelho de João, vocês vão se lembrar, o princípio é o verbo. Então, o mundo começa com a palavra. Na filosofia maia, o livro sagrado dele chamado Popol Vuh, o livro começa assim, Gucumatz, que é o deus maia, fala terra e a terra surge. Então, assim, a palavra tem esse valor sagrado em diferentes mitologias, mas, ao mesmo tempo, as palavras são impermanentes. Mesmo os nossos nomes, né? Uma coisa engraçada, esse Fábio que está aqui é ligeiramente diferente do Fábio que estava acordando há pouco, e com a cara toda amassada, e meio com preguiça, e aí a gente leva... Então, a gente está o tempo todo em transição, e as palavras também. Então, natureza, vocês vão ver que ao longo da história da humanidade, em diferentes cantos do planeta, tem diferentes sentidos, elas são impermanentes. E junto das palavras vêm os conceitos. E aqui, estudando ciência, vocês vão lidar com um monte deles, né? E os conceitos, a gente tende... Eu mesmo, quando fui estudar ciência, né, mais jovem, quando cismei que queria ser cientista, eu achava que a ciência ia me dar certeza em torno das coisas. E o ofício da ciência é justamente o contrário. O negócio da ciência é lidar com incerteza. E os conceitos, eles têm mais a ver com a nossa incapacidade de representar as coisas do que com a capacidade de representá-las. Alguns conceitos são muito abstratos, vocês vão lidar com vários desses conceitos abstratos. Estabilidade, complexidade. Você não consegue... Se eu pedir para cada um de vocês representar o que é estabilidade, alguns vão me dar uma equação, outros vão tentar desenhar, outros vão fazer uma frase enorme. Se eu pedir para vocês representarem uma árvore, aí talvez seja mais fácil, um conceito mais simples. Então, mas ainda assim, cada um vai desenhar de um jeito, ou vai escrever de um jeito. Então, tem uma dificuldade em se representar as coisas, isso porque a tal realidade, ela é imperceptível. E ela muda o tempo todo. E a gente, às vezes, tem a impressão, é levado a crer, que a ciência toca a realidade.
ela se aproxima mais do real do que outras formas de interpretar a realidade. Mas, de fato, o que a ciência faz é interpretar a realidade. Assim como as diferentes religiões interpretam a realidade, cada uma da sua forma, assim como a arte interpreta a realidade também ao seu jeito. Essas são todas diferentes visões de mundo. A ciência teria uma suposta vantagem, que é de ser não dogmática. A ciência, ela, à luz da experimentação e do teste, do método científico, pode dar qualquer coisa. Mas ainda que a ciência seja não dogmática, as pessoas são. Ainda que a ciência seja supostamente objetiva, nós somos subjetivos. Amanhã vocês vão estar fazendo estágio, vão estar fazendo experimento, aí vocês vão ter uma hipótese que vocês querem testar. E tem hipóteses para a gente, não sei se o Bruce já passou por isso, tem hipóteses que parece que é o teu gato, assim, teu cachorrinho. É um pet. Que são hipóteses que você tem tanto carinho que você quer que ela descer, que você quer confirmar aquela hipótese. Essa é a nossa subjetividade entrando no nosso trabalho. E é importante que seja assim, é importante que a gente seja parte do que a gente faz. Então, essa tentativa de objetificação do mundo, que está lá no princípio da ciência, ela, em certa medida, ela nos separa do mundo. A gente se diz imparcial ao fazer ciência, mas ninguém é imparcial. A ciência pode ser, mas nós, cientistas, não somos. A gente tem que tentar ser o mais possível, mas para fazer uma ciência melhor. Mas, ainda assim, isso não garante que você esteja tocando a realidade de fato. A gente só interpreta. Então, a realidade, muitas vezes, é de fato imperceptível. E a gente tem esse problema do esquecimento. Um filósofo alemão chamado Martin Heidegger, ele dizia que a gente se esqueceu de ser e a gente se esqueceu do ser. E são vários campos de esquecimento. Então, tem vários campos da história que a gente... Tem uma história que nos é contada, mas tem tantas outras que não são. A gente sabe muito pouco acerca de histórias de povos originários, por exemplo, do Brasil, do sul global, de outros cantos do mundo. A gente sabe a história eurocêntrica, moderna, essa a gente sabe de cor, que vocês aprendem na escola. Tantas outras a gente não aprende, e aí ao não aprender, e se isso não é passado oralmente para nós, pelos nossos ancestrais, a gente esquece, a gente não sabe. Então tem um monte de esquecimentos. Eu vou mostrar para vocês alguns no que diz respeito à palavra natureza, principalmente. Olha só, quando eu falo natureza, né, quando a gente fala a palavra natureza, não sei o que passa na cabeça de vocês, a gente pode fazer um exercício que demora um pouco, então hoje a gente não vai fazer isso, mas eu faço muito isso em sala de aula. As pessoas vão dizendo que para elas a natureza, eu vou rabiscando no quadro o que cada uma delas, fica um mapa imenso, mas em geral, na maior parte das vezes, para nós, natureza é o outro. São as outras espécies. Quando a gente fala em biodiversidade, a gente está pensando nas outras espécies, boa parte das vezes. Em algum momento, a gente se separou, ou a gente se julgou separado da natureza. E é muito interessante que, me interessa muito as palavras, né? Como vocês já puderam ver aqui pelo início, linguagem, linguística, me interessa muito. Eu fui atrás de alguns estudos sobre a origem da palavra natureza. Esse estudo em particular mostra que eles estudaram 76 idiomas primários falados por quase 7 bilhões de pessoas, ou seja, os idiomas falados por quase todo mundo no planeta. Esses 76 idiomas, eles encontraram 20 morfemas. O morfema é a unidade mínima da palavra com sentido, é o que a gente chama de radical. Lembra que radical, prefixo, sufixo, é meio que radical. Então, esses 20 morfemas têm 4 tipos. Tem línguas que têm uma palavra própria para a natureza. Tem línguas que têm uma palavra emprestada de outra língua. Tem línguas nas quais a palavra natureza significa mundo. Repara, de 20 em 12 morfemas, a natureza significa mundo. E tem línguas onde a palavra natureza não existe. Essa é muito interessante também, que são os povos ameríndios e os povos originários das ilhas do Pacífico. Para esses povos não existe nada equivalente à palavra natureza, porque também não existe nada equivalente à palavra sociedade, porque para eles é uma coisa só. Eles também não têm nada equivalente a sobrenatural, porque para eles o natural e o sobrenatural é um só. Então, o conceito de natureza como sendo não humano é ou inexistente ou raro. Para alguns linguistas, no finlandês, a origem sugere que a natureza humana é separada do outro. Eu não tenho tanta certeza, a minha leitura é que não, mas a gente pode dizer que ele ou é raro ou é inexistente. Então, o uso moderno que a gente dá à palavra natureza, como sendo as outras espécies, os lagos, as baías, as montanhas,
de fato, não está na origem da palavra. Eu pus aí uma lista, só para ilustrar, nas línguas latinas, como no nosso caso, natureza significa o abstrato fenômeno do nascimento. Esse abstrato fenômeno é uma espécie de mistério, um milagre quase, né? Que é muito parecido com o grego, é um processo abstrato de aparição, surgimento. Natura significa isso, no caso grego, physis. Em chinês, espontaneidade. Em línguas indianas, proliferação, crescimento. No Punjab, que é o sul da Índia, poder, regularidade e ordem. Nas línguas eslavas, natureza significa reprodução, geração. Nas semíticas, caráter. No finlandês, esse poder interior, que alguns dizem que é uma separação, eu não tenho bem certeza. No armênio, unidade original. No mongol, propriedade do todo. Em última análise, quando a gente junta isso tudo, natureza tem um de três significados. Ou ela é mundo, ou ela é o todo, ou ela é o espírito. Ou seja, em canto nenhum, natureza é o outro. E a gente se esqueceu disso, voltando à coisa do esquecimento. E só para dar uma passada rápida, né, por alguns, no caso Sócrates, ele dizia, esse pensador grego, que é um divisor de águas, para muitos é o pai da filosofia moderna, da ética moderna, inclusive, para a gente conhecer a nossa natureza humana, a gente precisa conhecer a natureza do todo, do universo, no caso do mundo. Platão, é uma pena que a gente esqueceu do Platão, ele dizia que natureza é tudo aquilo sobre o que não se tem controle. E a nossa obsessão moderna é com controle. O ser humano, a partir de um certo momento, teve a impressão que poderia controlar a natureza. Quando a gente vê as mudanças climáticas, quando a gente vê episódios tristes como esse da pandemia, aí que a gente começa a perceber que, de fato, a gente não tem controle. E, mais do que isso, a nossa própria natureza interior, a nossa essência, sobre ela também a gente tem muito pouco controle. Tem coisas que a gente quer controlar em nós que às vezes a gente não consegue, que é maior do que nós, né, dentro dessa natureza. Então, eu adoro essa definição dele. O Aristóteles dizia que natureza é essência, é força e é matéria. Então, tudo, a matéria, toda a matéria é natureza, ela é todo, mas também é tudo. E ela é essência. Então, a gente pode falar, a natureza do Fábio é essa. A natureza de uma serpente é aquela, a natureza de uma pedra, a gente usa essa expressão. E a natureza como força também, essa força que move, uma força incontrolável. Forças como a do amor e a do ódio são forças naturais. Agostinho, que é um personagem interessantíssimo, e teve lá os seus problemas com o estabelecimento eclesiástico da época, porque ele dizia que a natureza ou é ou provém de Deus. Ele tinha essa dúvida se a natureza seria uma criação divina ou se ela seria o próprio Deus. Que alguns na igreja não gostavam muito, parecia uma visão pagã do mundo, né? Mas é um pensador aí dos mais importantes, eu acho, dos mais influentes até hoje. Francisco, que é fascinante, o princípio do Francisco de Assis é que se nós percebemos nos elementos da natureza, irmãos e irmãs, nós somos irmãos e irmãs entre humanos. Se a gente notar o fogo, o ar, a água, as montanhas como irmãos e irmãs nossos, todo mundo vai ser nosso irmão e nossa irmã. E tem alguns pensadores já mais para cá, mais modernos, como Schelling, é um dos que eu acho mais interessante, muito pouco conhecido. Ele tem um livro que vocês conseguem encontrar em inglês, uma versão em PDF pirata, em muito má qualidade, mas dá para ler, chamado A Sua Filosofia da Natureza. Olha só que texto interessante. Então, logo o ser humano se coloca em oposição ao mundo externo, a gente separado do mundo, se separa desde então do que a natureza sempre uniu. Separa o objeto da intuição, o conceito da imagem, e finalmente se separa de si mesmo. Quer dizer, o ser humano, quando se separa do mundo, ele se desumaniza, porque ele se separa de si. Entre o ser humano e o mundo, portanto, nenhuma barreira deve ser estabelecida. Contatos e ações recíprocas devem ser possíveis, porque só assim o ser humano se tornará humano. É bárbaro isso, né? A gente esquece que a gente é parte de uma mistura sobre a qual, inclusive, a gente não tem nenhum controle. E eu gosto muito dessa do Einstein, que vocês estão nesse campo entre a biologia e a física, então vocês vão ouvir falar de alguns desses aí ao longo dos estudos de vocês, o Einstein certamente. Olha que incrível, o ser humano é parte de um todo, que chamamos de universo, uma parte limitada em tempo e espaço. Esse ser experimenta a si mesmo, seus pensamentos e sentimentos como algo separado do resto. A gente tem a impressão que a gente tem um mundo em nós, e de uma certa maneira a gente tem mesmo, mas isso não nos separa desse resto, é uma espécie de ilusão de ótica da consciência.
Esta ilusão é como uma prisão para nós, nos restringindo aos nossos desejos pessoais e a afeição por um pequeno conjunto de pessoas que nos cerca. Nosso papel deve ser de nos livrarmos dessa prisão, expandindo o nosso círculo de compaixão para abraçar todas as criaturas viventes e a natureza em sua beleza. É bárbaro, né? De novo, esse sentido de mistura, da gente ser parte de um todo. Esse é um também muito pouco conhecido aqui no Brasil, Vladimir Vernades, que teve um livro dele de 1926, chamado A Biosfera, traduzido para o português recentemente pela editora Dantes, aqui do Rio de Janeiro. E o Vernades, que ele tem status de Charles Darwin na Rússia, ele tem nome de instituto, nome de rua, e ele dizia que a vida é um indivisível e insolúvel todo, no qual todas as partes estão interconectadas umas com as outras e com a matéria inerte da biosfera. O conceito de biosfera é do final do século XIX, de um austríaco, e ele dizia que biosfera era a esfera da vida. O que o Vernades que diz é que a vida é igual a vida, mas não vida. Vida mais material inerte, porque a gente não consegue... A vida não surge se não tiver solo, se não tiver água. Então, a interação da vida com material inerte é que gera vida. Então, para ele, a biosfera é tudo que está alguns metros debaixo do solo, no subsolo, até a troposfera, que é a camada mais alta da atmosfera. É uma pele do planeta. E, portanto, a vida, dizia ele, é uma força geológica. O nosso planeta é diferente de outros por causa da vida. E a vida tem essa estranha propriedade chamada autopoiesis, que é dela se perpetuar. A vida cria condições para que ela se mantenha. Então, esse ciclo de produção de oxigênio e de consumo de CO2 e vice-versa, que a vida faz, e o processo de fotossíntese, a gente fala hoje em dia tanto em inovação tecnológica, fulano é inovador, fulano é inovador, olha só o que esse cientista fez. A maior inovação na história desse planeta se chama fotossíntese. Quem fizeram foram as plantas. Porque graças a elas, a vida pôde se diversificar aqui. O dia que a gente conseguir fazer fotossíntese, aí a gente pode se sentir controlador, Deus e Deus. As verdadeiras deusas são as plantas e os seres fotossintetizantes. Essa é a grande inovação da história do universo. E nós somos simples beneficiados dessa fonte de vida. Bergson é outro pensador muito interessante, também do começo do século XX, e ele fala que o todo real é uma continuidade indivisível. Os sistemas que a gente corta do todo, e repara, a ciência faz isso. O que foi o projeto científico do René Descartes, nessa onda da ciência moderna que se inicia com ele? Ele entende que o todo é complexo, e de fato é, porque é tudo interligado, como ele diz aqui. Então, o projeto científico é a gente reduzir o todo a partes, aí a gente procura entender as partes, e depois que a gente entender as partes, a gente volta para o todo. Do Descartes para cá, 500 anos depois, a gente continua indo cada vez para mais partes, e a gente meio que se perde, né? A gente não consegue muito voltar para o todo. Então, o que eu acho interessante dessa frase dele é que essas partes, elas não são partes do todo, elas são vistas parciais do todo. É diferente, uma visão parcial é diferente de você estar de fato vendo uma parte. Ela é uma vista parcial porque a nossa subjetividade diz que aquilo é uma parte. Talvez partes não existam nessa ótica dele. É um pensador muito interessante, ele confunde um pouco a gente, mas é importante a gente pensar nessa conexão da parte com o todo, e à medida que vocês forem fazendo seus estágios, seus trabalhos científicos, mesmo aqueles de vocês que amanhã se voltem para ensino, em licenciatura, essa coisa toda, ainda que a gente esteja trabalhando com partes, se a gente tentar posicionar essa parte no todo, vai mudar muito a forma como você faz a sua pesquisa, o seu trabalho. O Mircea Eliade é um filósofo romeno muito interessante, filósofo da religião, inclusive, que ele diz que o moderno dessacralizou a natureza. A natureza, que é um objeto sagrado, seres sagrados para os gregos antigos, para os gregos brasileiros também, para os nossos indígenas, vamos dizer assim, esses povos todos antigos, a natureza se tornou para o moderno commodity. Ou ela se tornou um obstáculo, pelo menos. Então, quando a gente comercializa a natureza, a gente... o Eliade, ele fala uma coisa interessante, ele diz que até os elementos a gente tornou commodity. A gente paga a nossa conta d'água, né? A energia que pode associar ao fogo, a gente também paga. Por aí tudo é pago, terra você compra. E o que ele fala também é que a única coisa que não virou commodity é o silênio. E eu acho que até o silêncio está virando, porque ninguém aguenta mais viver na cidade, a gente fica procurando um lugar silencioso, e você tem que pagar também para ficar no silêncio. Então é incrível o que a modernidade fez
com a natureza. O Ailton Krenak fala uma das coisas que vocês certamente já ouviram falar, uma grande liderança indígena brasileira, e ele fala, e isso eu acho sempre uma coisa muito importante, a gente tende, lembra muito Platão de novo, a gente sempre fala a minha vida. E sempre que a gente conversando, às vezes, porque, pô, minha vida, a vida de não sei quem, ele sempre fala, Fábio, lembra bem, você não tem a vida te tem. Então, a gente tem essa coisa maior que a vida, que ela nos tem. A gente é filho dela. Não é a gente que controla e tem a vida nos controla. Ela é a nossa natureza. Agora, o que aconteceu? Com toda essa história, quando a gente chega na modernidade, já começando na Idade Média, talvez comece na própria Grécia, na Grécia Antiga, o ser humano se julga separado disso que ele chama de natureza. Então a gente se aliena. Hannah Arendt, outra filósofa alemã, ela falava, logo depois da Segunda Guerra Mundial, que a gente tinha se alienado do mundo e se alienado da Terra. É mais ou menos quando começa a corrida espacial e ela fala, bom, acho que a gente está com a impressão que aqui já não dá mais, então vamos viver em outros planetas. É quando o ser humano começa a querer ir para a Lua, essa coisa toda. E essa alienação do mundo é a gente se separar dos outros elementos naturais que nos cercam, inclusive se separar de outras pessoas, e dizia ela, quando isso se dá, a gente também se desumaniza, a gente se torna menos humano. E essa alienação, ela vem muito junto de um certo desencantamento. Max Weber, outro pensador também alemão, no começo do século XX, ele dizia, olha só que duro, ciência, industrialização e a burocracia desencantaram o mundo. Porque ali no final do século XIX, começo do século XX, o ser humano moderno descrevia o mundo como uma máquina, essas partes que têm um determinado funcionamento e tem uma lógica mecânica da vida. E isso, dizia o Weber, desencanta o mundo. Só o que eu discordo dele é que eu acho que não é exatamente a ciência, mas sim os cientistas. A ciência eu acho linda, a própria industrialização, a burocracia são coisas fantásticas, mas os burocratas, os industrialistas, talvez nem tanto. Então, tem mais a ver com as pessoas do que propriamente com formas de lidar com a realidade que as pessoas criaram. E essa separação e essa redução do todo à parte, ela cria módulos. Então, quando a gente fala em sustentabilidade hoje, a gente fala, é um tripé, tem o social, o econômico e o ambiental. E claro, dentro da ciência tem aqueles que estudam social, tem outros que estudam econômico, outros estudam ambiental. Então, a gente separou essas partes. Vocês estão num campo de ciências naturais, vocês provavelmente não vão estar fazendo muitas matérias ligadas às ciências sociais, ou às ciências econômicas, ou às ciências da religião, inclusive, ou às artes. E talvez fosse interessante que vocês fizessem para isso ampliar o repertório de vocês e fazer com que conexões... O próprio desenho da universidade não favorece isso. Se você quiser fazer matérias nesses campos, você vai ter que se deslocar de campus. Então, essa modularidade é um negócio impressionante. É a cara do mundo moderno e a cara do nosso ensino, inclusive dividido em disciplinas. O ser, o social e a natureza, o espírito, a mente, o corpo, o passado, o presente, o futuro, a ciência, a arte espiritual, são todos módulos. O que a gente vem trabalhando muito no Museu da Manhã é sobre uma lógica de convergência. Como a gente pode tentar, se são fraturas, se o todo está fraturado, como regenerar o todo. Como reconectar partes que são ligadas, mas que a gente se alienou ou a gente as apartou. E regeneração é uma palavra biológica, talvez alguns de vocês venham a trabalhar com regeneração ao longo aí dos estudos e dos trabalhos de vocês, e a definição biológica de regeneração é essa, é a capacidade de organismos e sistemas inteiros de se autorreformarem. Aristóteles já era encantado com isso, ele fazia experimentos com salamandra, cortava o rabo para ver crescer, esse tipo de coisa. Então, essa capacidade regenerativa da vida é um negócio impressionante. E é curioso que essa palavra regeneração hoje, ela encara ela começa a sair do mundo biológico e ela entra numa certa disputa semântica. Então a palavra sustentabilidade, que já está meio gasta, vocês vão de concordar comigo, hoje tudo que querem vender para vocês dizem que é sustentável, como ela começou a ficar meio gasta, e se tudo é sustentável, de fato nada é, a gente precisa de reafirmar, de equivalências. Então, regeneração surge como uma espécie de metáfora para a sustentabilidade. Outro dia eu estava conversando com uma colega que trabalha no campo da moda, ela faz uma moda super interessante, com tintas que são naturais e, portanto, não causam dano ao ambiente, é uma produção muito caseira, manual. Falei com ela,
puxa, que bacana, a moda que você faz é sustentável. Ela falou, sustentável não, minha moda é regenerativa. Eu falei, como assim? Tudo que eu tiro da natureza eu devolvo. E além disso, sustentável é caro, a minha não é cara. É bem carinha dela também, mas de qualquer maneira, essa diferença entre um e outro, bota um... Então, para uns, regeneração é uma nova onda da sustentabilidade. Para outros, é você devolver o que você tirou da natureza. Tem gente que já está medindo isso, diz que regenerar é você devolver mais do que você tirou. Como é que você mede o que você tirou da natureza? E quem é a gente para julgar o que é bom bastante para tirar? A gente, não, eu vou tirar essa árvore daqui, planto duas ali, está tudo bem. Mas essa árvore que você tirou é uma vida. Então tem coisas éticas envolvidas nisso também que a gente precisa pensar a respeito. Então, é curioso que a gente se depara com essas disputas semânticas. As palavras às vezes se gastam. O Bruno Latour, um filósofo francês importante, faleceu há pouco tempo. O Latour tem um livro muito interessante chamado A Política da Natureza, As Políticas da Natureza. E nesse livro ele argumenta que a gente talvez não deva mais falar em política da natureza, sim falar uma política de Gaia. Porque quando a gente usa a palavra Gaia, dá um sentido mais de todo, porque a natureza a gente já acha que está separado do ser humano. Ele diz que no tempo atual a gente tem que fazer uma política de todo, a gente tem que ter, dizia ele, um parlamento das coisas. Animais, plantas, prédios, baías, montanhas, deveriam estar sentados num parlamento onde tem pessoas de todas as raças, todos os gêneros, todas as orientações sexuais, todos os níveis sociais, enfim. Ele imaginava um parlamento planetário, uma visão linda, democrática, mas a gente sabe difícil de vir a se estabelecer. Mas isso para ele chamava de política de Gaia, não de política de natureza. Então você vê como é que as palavras entram em disputa, e de uma certa maneira Gaia vira uma metáfora para a natureza, e assim é como a gente lida, né, com as palavras. E num tempo de alta velocidade, muita mudança, as palavras ganham e perdem sentido muito rapidamente. E a gente volta à história, as palavras são sagradas. Então, por isso que eu acho importante manter palavras como natureza, e eu vou lá na raiz semântica delas. Quer ver uma linda? Floresta. Olha só que palavra interessante. Em todas as línguas neolatinas e várias das línguas modernas, em inglês inclusive, forest, no francês forêt, no italiano foresta, essas palavras, repara, não tem o L. A origem etimológica delas é fora. A floresta é o que está fora. Nesses povos europeus, se vivia nas comunas, e quem tinha acesso ao que está fora da comuna eram os reis, os aristocratas. Eles que iam pegar madeira, que tinham acesso a essas coisas. Então, o ser humano vive fora desse ambiente que é natural. Então, como a palavra é uma coisa é estranha, ela está dentro de nós, ela, de certa maneira, a palavra antecipa coisas. Essa palavra floresta, ou forêt, ou forest, ela nos separa, nós humanos, desse mundo. O português eu acho lindo, porque floresta, eu não sei se o L aparece por alguma coisa fonética, ou se o L ou quando o L apareceu, se o L começa a aparecer depois que os portugueses começam a viajar aí pelo mundo, mas flor vem de uma língua indo-europeia, cuja palavra original é blor. Blor significa brotar, é de dentro para fora. Então, floresta em português parece que é o que brota do mundo, é a vida, é o que brota de dentro de nós. Eu gosto de acreditar isso, mas de qualquer maneira, talvez a origem latina é também de algo que está fora. E é muito interessante ver nas línguas indígenas aqui do país como não há uma palavra, porque eles também não têm palavra para a natureza, não há uma palavra que é só floresta. Em várias das línguas, Yanomami, Guarani, é terra-floresta, floresta todo, o significado de palavras, as mais parecidas que eles teriam com floresta. Então é muito interessante como a palavra nos define muito. Então, ainda dentro dessa linha, quando a gente fala hoje em regeneração, e vocês vão ouvir o uso dessa palavra, hoje se fala em regeneração urbana, em regeneração arquitetônica, em design regenerativo, em culturas regenerativas, vocês vão escutar muito essa palavra. Isso, em geral, está em dois campos, eu acho. Tem um campo de estado mental, que se fala em regeneração como uma reconexão nossa com o mundo, que é muito sentido que eu venho usando, e também como paradigma emergente. A gente, ao admitir que as estruturas existentes estão em colapso,
a gente precisa regenerar estruturas para a gente conseguir viver de uma maneira mais ou menos equilibrada. Então, tem um campo da regeneração, que é quanto a um estado mental, e tem um campo mais prático. E essa prática, para mim, ela encontra 3 diferentes frentes, pelo menos. O reparo de relações entre os seres. Então, há reparos em relação ao passado e ao presente que precisam ser feitos. Tudo que diz respeito a desigualdade, racismo, desigualdade de gênero, isso tudo tem que ser reparado para que a gente possa pensar em futuros, imaginar futuros melhores. Tem um reparo entre os sistemas. Se fala em cidade sustentável, não tem como a sua cidade ser sustentável se a cidade vizinha não é. Não tem como a tua casa ser sustentável se o seu vizinho não é. Sustentabilidade é uma propriedade do todo. Claro que ela precisa começar nas partes, mas não adianta uma parte. Não adianta o Brasil fazer tudo certo em relação à emissão de gases de estufa. Estados Unidos e China seguem emitindo como emitem, a gente vai se dar mal igual. Então a gente precisa, nesse caso, tanto em relação a espaços e tempos, a gente precisa de uma governança planetária ontem. E a gente não tem. As Nações Unidas têm sido incapazes de fazer isso. E tem reparo também de direitos. A princípio não há uma visão, uma realidade, um sonho melhor que outro, desde que essas visões, realidades e sonhos utópicos sejam democráticos e amorosos, vale tudo. Se não é democrático e amoroso, aí não vale. E sobre esse a gente não fala. Mas esse campo aqui, todos esses têm direitos. O nosso modo de vida não pode impedir ou destruir um outro modo de vida. Então, regeneração, como paradigma emergente, entra muito nesse campo da reparação. E claro, se a gente tem essas fraturas todas, regenerar significa convergir módulos. E da convergência de partes, muitas vezes vai acontecer de emergir o novo. Isso aqui não é muito complicado. As bolinhas aqui de baixo são os tais módulos que eu estou falando, as coisas que a gente separou. Tá? Uma gigantesca simplificação. Esse triângulo pontilhado, ele é pontilhado de propósito, é o mundo que a gente vive, que eu estou chamando aqui de mundo moderno. Eu dividi em 3 campos aqui. O campo científico, então vocês estão morando aqui, nas ciências naturais. E tem esse outro campo aqui, das ciências sociais, que normalmente estão bem separados. Quando a gente pensa em valores morais, no que diz respeito à ética, a ética sob a qual a gente vive é uma ética do presente e humana, que é uma ética linda, por sinal, kantiana. O Kant achava que o ser humano era o máximo e que a gente devia ver no máximo da nossa capacidade e que a gente tinha essa potência, era um humanista. Mas ele não levou em conta a necessidade de uma ética não humana para com os outros seres vivos e não vivos e de uma ética para com quem não nasceu, intergeracional. Ou até para quem já nasceu, mas que não tem a possibilidade de se posicionar politicamente, que muitas vezes são as crianças. Então, essa ética do presente humana precisa se encontrar com uma ética intergeracional e não humana, que está por aí, está nos movimentos sociais, tem aparecido já em alguns países e tal. E na política, que é um negócio muito curioso, a gente fala a política de desenvolvimento do Brasil, a política ambiental do Brasil. Eu trabalhei no Ministério do Meio Ambiente por um tempo, muitas vezes dá a impressão que o Ministério do Meio Ambiente é um ministério de oposição aos demais, e vice-versa. Se você imaginar assim, as políticas de água no Brasil, né? Que na verdade não tem bem uma política de água, a gente tem uma política agrícola que é toda baseada em água, irrigação. Uma política energética que é toda baseada em água, hidrelétrica. E uma política de cidades que depende de água para fazer saneamento e abastecimento, onde a gente tem problemas gigantescos. E a política ambiental, que é uma poesia linda, o Plano Nacional de Recursos Hídricos diz assim, tem que conservar a água. Esses 4 ministros, meio ambiente, saúde, cidade, energia e agricultura, esses 4 precisam combinar o que eles vão fazer com a água, porque senão vai faltar. Se isso tudo for desperdiçado em agricultura, como normalmente é, falta água para gerar energia, que a própria agricultura precisa. E aí falta água na cidade, isso porque tudo é conectado. Então tem que ter muita conservação da água, mas sabendo que parte dela se usa. Então isso aqui, enquanto está separado, não é sustentável. Quando você caminha em direção a essa sustentabilidade moderna, surge a ciência da sustentabilidade, uns 30, 40 anos atrás, para juntar esses campos da ciência. Hoje já se fala em justiça climática, justiça da sustentabilidade, ética socioambiental, jurisprudência da terra. Esses vários nomes juntam esses diferentes campos éticos. E quando se fala em política da sustentabilidade, o que está se fazendo é juntar
o ambiental e o desenvolvimento. Então, se de fato a gente começa a ter, ao menos parte da ciência fazendo isso aqui, o mundo legal com esse olhar e o político com esse, a gente começa a chegar mais perto do tal desenvolvimento sustentável, que é uma outra palavra que não é sinônimo de sustentabilidade. Eu vou chegar ao que sustentabilidade é daqui a pouco. Mas o desenvolvimento sustentável é hoje representado através de um negócio chamado Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Não sei se vocês ouviram falar. Foram lançados em 2015 17 objetivos pelas Nações Unidas para serem alcançados até 2030. Eu vou passar por eles daqui a pouco. O que acontece aqui? Está tudo muito bem. Se a gente alcançar, esses objetivos são super nobres. Pobreza zero, igualdade de gênero, natureza conservada, crescimento econômico, água e saneamento para todos, energia limpa, educação para todos, uma beleza. Se isso tudo for alcançado, a hipótese moderna é que a gente vai chegar num estado de bem-estar planetário. Uma sustentabilidade profunda, vamos chamar assim. Só que, nesse campo, o que acontece? A premissa é que a ciência é a parada que vai fazer com que a gente ande para frente. E, de fato, tem sido. Boa parte das coisas melhoraram no planeta ao longo da história, muito devido à ciência. Mas 3 delas não melhoraram. Emissão de gás estufa, que todo ano a gente quebra recorde. Perda de biodiversidade, que todo ano se acelera. E desigualdade social. A pobreza no mundo despencou de 42% em 1986 para 7% hoje. Mas ainda que com essa queda, a desigualdade social só aumenta. É um negócio incrível. Quer dizer, a diferença entre o mais rico e o mais pobre é maior, ainda que a gente tenha menos pobreza. Essas 3 coisas têm as suas conexões com a ciência, têm as suas conexões com o capitalismo, mas talvez em essência tenha conexão com a nossa natureza humana. E é isso que a gente precisa cuidar. A culpa é do capitalismo. Por trás do capitalismo tem pessoas. A culpa é da ciência. Por trás da ciência tem pessoas também. Então, para que haja um estado mais pleno, creio eu, a ciência precisa conversar com as artes, com a ancestralidade, com a espiritualidade, com diferentes formas de ver o mundo. Essa visão do desenvolvimento sustentável, às vezes eu falo com amigos meus indígenas, escuta, o que vocês acham dos objetivos de desenvolvimento? Ele fala, pô, ele não fala nada de cultura, não fala nada de combate ao racismo, não fala nada de proteção aos meus direitos indígenas, então para mim não interessa. Então talvez a gente precise conversar com outras visões. O Ubuntu da África subsaariana tem o seguinte princípio: eu sou porque nós somos. Eu não sou nada sem a minha comunidade. E a minha comunidade não é nada sem eu. O princípio do bem viver dos nossos vizinhos aqui andinos é: descubra o bem viver, ele está dentro de você. Ele não está fora, ele não é no que você compra, ele está em você. Ele tem a ver com a sua natureza. Tem algumas visões do norte global, como a do decrescimento, que propõe que a gente não precisa mais crescer economicamente, a gente precisa dividir o que está aí gerado em termos de economia, que é totalmente desigual a sua distribuição. Tem o ecossocialismo, que também é interessante, o ecofeminismo, que é outro movimento fortíssimo no norte global, e mais recentemente surgiu um objetivo de desenvolvimento interior e interpessoal. Assim, tudo bem, para a gente alcançar pobreza zero, natureza conservada, a gente tem que ter 5 objetivos, dizem eles. A gente tem que ser bom. É interessante, né? Se a gente não mudar a nossa forma de ser internamente, a gente não vai conseguir fazer nada disso. A gente tem que ter escuta, a gente tem que interagir, a gente tem que ser proativo. São coisas sobre como... São valores, em última análise. Então, esse traçado pontilhado aqui da modernidade, ele está pontilhado porque ele cada vez mais vaza. Esse diálogo está cada vez mais colocado para a sociedade. Esses diferentes movimentos têm suas estratégias de diálogo e, eventualmente, estratégias de combate até. Então, a gente começa a chegar no momento, no final desse ano, em setembro, vai ter um encontro importante, uma cúpula de futuro nas Nações Unidas, por 3 dias. Vai estar sendo discutido o futuro do mundo. Então, provavelmente, eles vão sair com outro conjunto de objetivos. Mas, nesse momento, tudo isso aqui está muito mais presente do que estava lá em 2015, quando saíram os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
Então, essa é a discussão de convergência. Você repara, é uma gigantesca simplificação. Isso aqui, claro, é multidimensional, não é essa coisa bidimensional que eu fiz aqui. Mas são campos de conversa e de diálogo que precisam se colocar para que a gente possa ter um futuro que inclua desejos amorosos e democráticos de todos. Isso tem a ver com dialética. A dialética moderna, que é hegeliana, ela é muito interessante, mas e vocês vão viver muito ela aqui. Tem uma tese, para toda tese tem uma antítese. E entre a tese e a antítese há uma discussão que leva a uma síntese. Que é super importante, mas tem coisa que não vai dar para ter síntese. E por isso eu adoro também a dialética platônica. Olha que bonito. O Platão dizia que essa arte do debate, do diálogo, ela tem que ser uma terapia para a alma. Ela leva ao conhecimento e ela supera a ignorância patológica. Assim, vamos supor, a gente senta, bate um papo com uma pessoa indígena, que tem um modo de viver diferente do nosso. Eu vou falar como é que eu me curo de doença, essa pessoa vai falar como ela se cura. Eu vou falar, nossa, que barato. Ele vai falar, puxa, que legal que você faz. E beleza, ele não precisa viver igual a mim, não precisa viver igual a ele. E aí o nosso conhecimento se amplia. Alguns amigos indígenas sabem, né, que eu estudei muito fotossíntese no passado, eles acham fotossíntese um negócio incrível. E eles perguntam, escuta, como é que é a fotossíntese? Aí eu explico para eles fotossíntese. Eu falo, bom, eu explico, mas então explica como é que você usa para curar. Aí eles me contam como é que eles usam para curar essa coisa toda. Então, eles falam, nossa, esse negócio da fotossíntese é uma mágica. Eu falo, não, mágica faz vocês. Então é tão legal, porque assim um aprende, né, com o outro. Eu não vou saber fazer como eles fazem, eles não vão ser especialistas em fotossíntese, mas nosso conhecimento se expande. Essa é a tal terapia para a alma que o Platão fala a respeito. E os diálogos que regeneram, que criam essas conexões entre partes que estão separadas, eles precisam ter essa natureza. Só que diálogo demora. E aí sempre que a gente fala em diálogo, alguém fala, puxa, mas não vai dar tempo, que o mundo está acabando. Mas eu acho também, Ailton Krenak, outro fala muito isso para a gente, pode não dar tempo. Mas a gente, na tentativa de conversar, se tudo der ruim, pelo menos a gente vai estar de mão dada no final, que é muito mais confortável do que não estar. Né? Do que está seguindo algum outro Messias que apareça por aí, que a gente já viu tantos, né? que vão nos fazer, de fato, perder tempo. Porque não é perder tempo dialogar. A gente se enriquece, a gente cresce, como Platão diz, mesmo diante das adversidades. O diálogo não vai necessariamente levar à fusão, ainda que muitas vezes possa. Não vai hibridizar, ainda que muitas vezes possa ocorrer. Mas se o diálogo levar simplesmente a possibilidade de coexistência entre diferentes, putz, já está ótimo. Uma coexistência em admiração. Essa, para mim, em última análise, é uma agenda de paz e de amor também. E por isso eu gosto tanto dessa bandeira. E a gente está nessa campanha e alguns colegas vêm puxando isso há alguns anos. É a bandeira da cultura e da paz. Essa bandeira ela foi proposta em 1931 por um cientista geólogo, artista, pintor e espiritualista Nikolai Roerich e sua esposa Helena Roerich. Russos. Essa bandeira, ele encontrou esse símbolo numa pedra no Himalaia. Ele foi passar um tempo no Himalaia para meditar, essa coisa toda. Ele cruzou com isso e ele entendeu que essas três esferas são a arte, a ciência e a espiritualidade, que se encontram e habitam dentro do círculo da cultura. E ele diz que a paz vai emergir do perdão, do amor e da tolerância. Então, essa bandeira, dia 25 de julho, e já foi aprovado pelo Congresso Nacional, por incrível que pareça, em 2018, essa bandeira, no dia 25 de julho, ela deve ser hasteada em todo local onde tem educação e cultura, aqui no Brasil. Então, tomara que o nosso UFRJ possa... A gente precisa zelar, Bruce, para que essa bandeira seja hasteada aqui nesse dia, para a gente lembrar que onde a paz é cultura e onde a cultura, a paz. Ele fez essa campanha em 1931, antecipando a probabilidade de uma guerra tão horrorosa como foi a Segunda Guerra Mundial, e essa bandeira, por trás dela, estava assim, essa intenção de criar um pacto chamado Pacto Roerich. Na época não tinha Nações Unidas ainda, mas ele conseguiu assinaturas de diferentes países para que durante a guerra as obras de arte e as manifestações de cultura não se perdessem em eventos de guerra na história. Infelizmente, tanto se perdeu de lá para cá. Porque, de novo, esquecimento, a gente não sabe sequer. Há pouco, tem 2 anos que eu milito por essa bandeira, mas eu não sabia antes da existência dela.
E aí a gente entra numa outra coisa, que é a nossa lida com o futuro. Aí chega um pouco na nossa conversa lá do Museu do Amanhã. Me interessa muito isso da antecipação. A antecipação também é um termo muito usado na biologia originalmente. É uma característica de seres vivos relacionados ao metabolismo, ao reparo e ao bem-estar. Tudo que é vivo antecipa. Antecipar é uma maneira da vida se manter viva. Antecipação é adaptativo. Uma bactéria, um ser microscópico, vai se mover daqui para lá, porque ele está antecipando que indo naquela direção vai encontrar alimento, ou o que quer que seja, ou abrigo, o que for, ou reprodução. E nós, humanos, antecipamos também. Só que a nossa antecipação, ela tem, pela nossa consciência, ela tem uma característica mais sofisticada que outros tipos de antecipação. A gente consegue prever previsão do clima, projeção de cenários futuros de mudança climática, e a gente consegue prospectar. Prospectar é justamente essa lida com a gente consegue imaginar cenários futuros, até calculá-los. Agora, é curioso, né? Você vê, a gente está prevendo, e eu trabalhei, o Bruce mencionou para vocês, trabalhei no painel da ONU, né, de mudanças climáticas, e IPCC, no de biodiversidade também, e a gente faz muita projeção. Né? E você vê, há 40 anos fazendo projeção de mudança climática, os governantes sabem disso, o relatório chega na mão deles, um horror, sai no jornal. E o que acontece? Todo ano a gente quebra recordes de emissão de gases de estufa. Covid foi prevista que haveria uma pandemia em determinados locais do mundo, eram locais de grande chance dela ocorrer, um deles Wuhan, na China, outro a bacia do Rio Doce, aqui no Brasil, que não ocorreu, não eclodiu ali a pandemia, mas a febre amarela se deu ali em 2018. Isso tudo foi previsto em 2012. O que a gente fez? Nada, até as pessoas começarem a morrer, adoecer, e aí sim o ser humano toma ação. Então parece que, ainda que a gente tenha essa capacidade, a gente não toma ação, e creio eu que a gente não toma porque a gente não sente, a gente não pressente. A nossa intuição, o nosso instinto, o nosso pressentimento é como se eles estivessem desacoplados da nossa razão. E se razão e racionalidade levasse a gente a tomar ação, eu tenho a impressão que o mundo ia estar no outro lugar hoje. O que leva a gente a tomar ação está mais no campo emocional. Esse que está desacoplado do racional. Então, em grande medida, assim, muitas vezes, vamos supor, se vocês, eu não sou muito de olhar a previsão de clima, porque eu trabalhei um bocado com clima, então eu consigo mais ou menos lidar com ele vendo, sentindo e tal. Mas muita gente, antes de sair de casa, olha a previsão do clima. Ciência. Aí você fala, pô, tem que estar no fundão às 10 horas para aula, vou sair às 9. Porque não vai chover. Beleza. Aí você calcula, tem que estar lá no fundão às 10, vou sair às 9. Isso é a nossa capacidade prospectiva, bem humana isso. Aí na hora que você sai de casa, tu sente um cheiro, olha a formiga, fala, putz, vai chover, a previsão do clima errou de novo. Isso é isso aqui. Que você não sabe direito de onde vem. Mas, em geral, vem de uma curva de experiência. O meu filho fica bronqueado comigo, que eu fico muito olhando as formigas. As formigas são... Quando começou a ficar nervoso, pode crer, 1, 2 dias depois chove. Aí eu falo com o meu filho, vai vir chuva aí. Fala, putz, vem você com as tuas paradas e tal. Nunca acredita. Aí passa e fala, não falei? Difícil errar. Quando a formiga mexe... Agora, isso é porque é uma coleção, né, de observações, você sente e tal, uma coisa intuitiva. Agora, tem um terceiro tipo... E esse é o que me interessa muito hoje em dia, que é inconsciente. Células-tronco. Estudando biofísica, vocês vão ver um bocado de célula-tronco por aí, estudando, né? Assim, eu não sei direito onde elas ficam. Eu não tenho nenhum controle sobre elas, eu não sei como é que elas agem. Mas eu sei que se eu me machucar, daqui a pouco eu vou estar cicatrizando. Elas fazem isso. A autopoese é essa capacidade estranha que a vida tem, que eu falei há pouco, criar condições para que a própria vida se mantenha. Você imagina o seguinte, eu fico pensando assim, exceto algumas células neuronais, a gente troca as células todas a cada 7 anos. Mas ainda assim, esse eu sou eu. Eu acho isso louco. Como que esse monte de moléculas, célula aqui dentro, interagem umas com as outras e mantém eu sendo eu acho um negócio incrível. Eu não consigo entender. Vocês vão me explicar que vocês, estudando biofísica, eu vou saber, mas eu acho incrível. É um mistério assim da vida. E tem essa terceira coisa. Isso é uma antecipação. É antecipatório. Aquele, não, é pura coincidência. Não é coincidência.
É um mecanismo de antecipação da vida. E a exaptação, que é um terceiro processo curiosíssimo, um conceito, uma teoria que surgiu de um cientista chamado Stephen Jay Gould, também vocês vão ouvir falar um bocado dele. Ele diz que nem tudo evolui a partir de pressão da seleção natural. Tem algumas características que de alguma forma, elas se pré-adaptaram para uma circunstância que não as pressionava. É como se adaptar para o desconhecido, assim, botando de uma maneira mais simplificada. E essa adaptação para o desconhecido, muitos vão falar, pô, é sorte, é pura coincidência. Outros vão dizer que não, que é antecipatório. É a vida antecipando que outras coisas vão ocorrer. Muito curiosamente, essas duas palavras a biologia abandonou. Vocês não vão ouvir muito. Agora, se vocês entrarem no mundo digital e tecnológico, usam autopoese e exaptação todo dia. Um exemplo de exaptação. Na corrida espacial, o cara vai fazer um foguete para ir para a Lua, desenvolve-se o telefone celular. Não queriam fazer o telefone, queriam ir para a Lua. Mas, nesse processo, surge a comunicação através do telefone celular. Olha um exemplo disso. E na tecnologia tem um monte desses. No mundo digital também. Na biologia, a gente fez estudo linguístico há pouco, essas duas palavras estão sumindo o uso delas na biologia e está muito no mundo tecnológico hoje. Eu acho uma pena que estejam sumindo da biologia. Mas, de qualquer maneira, o que me interessa hoje é o seguinte, essas três coisas aqui que estão no campo inconsciente da vida, eu acho que nós humanos, com a nossa racionalidade e consciência, a gente pode emular essas coisas. Nós podemos ser células-tronco do mundo. A gente pode plantar árvores, a gente pode fazer esse tipo de coisa, a gente pode ajudar a regenerar. Nós podemos ter um efeito autopoético, criar casa para outros seres, humanos e não humanos. Criar condições para que mais vida se propague. E a gente pode imaginar o desconhecido, ampliar a nossa imaginação sobre o futuro para a gente imaginar circunstâncias às quais a gente precisa se pré-adaptar, ou se exaptar. Um pouco a nossa pesquisa no Museu do Amanhã e que envolve esses três componentes, o de futuros ancestrais, que é a gente reexaminar esquecimentos de formas de vida humanas de outros tempos passados e trazer essas alternativas para o tempo de hoje. Semente de um bom antropoceno, reconhecer que no tempo atual tem muita coisa bacana acontecendo e que a gente pode talvez tentar reproduzir, aprender, adaptar. E também a gente vem trabalhando com essas visões alternativas à do desenvolvimento sustentável, como algumas das que eu mencionei, ecofeminismo, o bem viver, ecossocialismo, como formas de diálogo com a atual agenda de desenvolvimento sustentável. A prática nossa no futuro ancestral vem trabalhando muito com Ailton Krenak, com essa turma aqui num projeto chamado Ciclo Selvagem de Estudos. Vocês encontram vasta documentação sobre isso no YouTube, principalmente na internet. São encontros e diálogos entre formas diferentes de ver o mundo. Tem um projeto que também eu estou envolvido já há alguns anos, chamado Fé no Clima, do Instituto de Estudos da Religião, o ISER, aqui do Rio de Janeiro, que é uma instituição, é uma das ONGs mais antigas do Brasil, laica, ainda que tendo esse nome, e o projeto Fé no Clima é uma conversa de alguns cientistas do clima, como eu e outros colegas, com mais de 40 lideranças de diferentes religiões do Brasil. Aqui foi um evento alguns anos atrás, numa sinagoga lá em Recife, agregando aí queridos amigos de diferentes religiões. Semente de um bom antropoceno é isso. Às vezes você tem uma sementinha de uma coisa que está funcionando bem. Aqui na Baía de Guanabara, que tem tanta, né, a gente vê tanta coisa ruim sobre a Baía, tem gente regenerando mangue, tem gente criando negócios a partir de material que reciclam. Essas são todas sementes de um bom antropoceno que, se elas crescem, elas podem se multiplicar, inspirar outros, podem se conectar com outras sementes em outros cantos e, aos poucos, você vai fazendo uma transformação positiva no mundo. As visões de pós-desenvolvimento são algumas dessas, eu mencionei para vocês. O Ubuntu eu acho lindo, eu sou porque nós somos. O ecofeminismo, destrua o patriarcado e não o planeta. O bem viver, descubra ele está dentro de você e por aí vai. São diferentes formas de ação que estão se espalhando. Sustentabilidade, portanto, de novo, voltando à coisa linguística que tanto me interessa, sustentare, no latim, significa cuidar. Então, sustentabilidade, para mim, é uma ética do cuidado. É a gente cuidar do mundo, portanto, do que a gente chama de natureza, o não humano, a gente cuidar do próximo e a gente se cuidar.
Não há como o planeta ser sustentável se não houver cuidado. Eu adoro esse quadro do Hugo Simberg. Eu acho ele um quadro ultra otimista. Alguns colegas, nossa, Fábio, como é que você acha isso otimista? Que esse anjinho está com sangue aqui na asa, pelo jeito no seu voo alto tomou um tombo. Essa florzinha aqui, que chama Snowdrop, é uma flor que no hemisfério norte, ela floresce na neve. Repara que a Snowdrop dele, da anjo, está meio murchinha. Mas tem umas boas aqui no chão. Né? E está com o olho vendado. Esse olho vendado é que é um pouco o mistério desse quadro. Esse jovenzinho na frente, de preto, por estar de preto, alguns dizem que é a morte. O que está atrás está olhando para nós e está dizendo, putz, olha só, voa alto para você ver como é que isso pode acontecer contigo também. Deu mole? Então, essa é a leitura pessimista desse quadro. Eu já acho o contrário. Eu acho que essa aqui é a balança da justiça. E eles estão indo em direção à justiça. Algo de ruim aconteceu com esse anjo, não porque sonhou, caiu, se machucou, mas quando a gente cai e se machuca, há quem nos ajude a ir nessa direção. E esse rapaz olha para nós e fala, você não acredita no ser humano? Pois olha só o que o ser humano pode fazer. Não é diferente a leitura? E eu acho que é bem isso. Esse é o cuidado. Isso a nossa espécie pode fazer. Isso reconecta. Isso reconecta tempos. Esse quadro é menos esse presente e mais o que está aqui, ó. O que vem depois dele. E não por acaso é o quadro ícone, símbolo da Finlândia, que é um país que tem uma mitologia curiosíssima, a única mitologia no mundo no qual o herói nacional se mata, Kalevala, o final da história mitológica, assim, uma coisa realmente, uma cultura muito diferente. Mas essa lógica, que é uma lógica do perdão, da tolerância, do amor e do cuidado, eu acho muito bem expressa nesse quadro de 1903, do Hugo Simberg, O Anjo Ferido. Essa palavra utopia era uma palavra, eu ouvi muito, e o Fábio é muito utópico, cansei de ouvir isso. E a gente usa o utópico num sentido meio pejorativo, né, boa parte das vezes. Mas, de novo, olhando a etimologia das palavras topos, em grego, significa lugar. Esse U, vocês sabem, Utopia é o título de um livro de um escritor inglês de 1516, um cara chamado Thomas More. E o inglês tem esse humor peculiar, né? Então, esse livro ele é um livro um pouco irônico quanto à possibilidade de um futuro, no caso é uma ilha, Utopia é uma ilha, de um regime de governo ideal. Tem 3 personagens no livro, o próprio Thomas More, um amigo dele da vida real, belga, que eu esqueço o nome, e um terceiro personagem fictício, cujo nome em grego é Hitlodeu. Hitlodeu significa relato do absurdo. E o Hitlodeu seria, que é um personagem fictício, diz ele no livro que seria um ajudante de bordo do Américo Vespúcio. Olha que coisa. O Américo Vespúcio, em 1502, navegou pela costa nossa. E em 1503, ele escreve uma carta, e a versão que eu mais gosto é que ele escreveu a carta na Baía de Guanabara, chamada O Novo Mundo. E essa carta narra para os mecenas portugueses dele o que ele estava vendo aqui, no modo de vida do Tupinambá. E ele fala na carta o seguinte, que essas pessoas que aqui viviam, elas amavam a natureza, porque viviam em contato com ela, amavam umas às outras, porque faziam festa todo dia, regadas a cauim. Ele foi recebido com festa. E se amavam. E a conclusão dele, que eles se amavam, porque ele dizia, todas as pessoas de um e do outro sexo andam nuas. Como a Europa, todo mundo andava cheio de roupa naquela época, ele achava que a nudez era um sinal de alto amor. Não é incrível? E esse sonho dessa trindade do amor, o amor a si mesmo, ao próximo e à natureza, talvez seja a grande utopia dos últimos 500 anos. E inspira o livro Utopia. O livro Utopia, admitidamente, é inspirado na Carta Novo Mundo. Eu, de criança, nunca entendi. Falei, pô, por que o continente chama América? Por que não é Cabralha, Colômbia, né, que foram os caras que chegaram? Chama América por causa da carta. E América é o Novo Mundo, não é porque foi o último pedaço de geografia a ser encontrado pelos portugueses. É o Novo Mundo por causa do título da carta. O Novo Mundo é o sonho. É a possibilidade da gente viver como aquelas pessoas julgavam a América ali viviam. Porque os tupinambás, seres humanos que são, também quebravam o pau, tinha canibalismo. O ser humano é ser humano. Mas essa é uma visão de futuro que ele tem e que a gente não só não seguiu, como a gente dizimou.
os tupinambás e outros povos indígenas. A gente que eu digo, as pessoas de tradição europeia que vieram para cá. Então, eu acho que, pelo fato da palavra utopia ter nascido aqui na Baía de Guanabara, e pelo menos no Brasil, tem versão que cresceu lá no surgiu no litoral de São Paulo, eu não gosto tanto da carioca, eu não gosto tanto dessa versão, mas se foi aqui no Brasil, me parece que tem uma missão cósmica do Brasil discutir o que é esse futuro utópico. A utopia, ela é misteriosa, porque esse U no grego não vai fazer sentido, mas eu significa verdadeiro ou bom. Então a utopia seria um bom lugar. Mas também pode ser utopia. O ou no grego é não. Seria um não lugar. Eu acho muito curioso que nós modernos, de novo, a gente usa o futuro, a gente trata o futuro como se o futuro fosse um lugar, um ponto de chegada, uma medida de sucesso. Mas o futuro não existe. Ele só existe na nossa imaginação. Ele, portanto, ele é um não lugar. Ele é um tempo. Mais do que tudo, ele é um desejo. E esse desejo, ele emerge. Se a gente, ao menos desejar, se a gente conseguir desejar. E é isso que vocês vão trabalhar com o grupo de colaboradoras que eu tenho. Elas vão fazer uns exercícios com vocês sobre futuros desejáveis, prováveis, alternativos, daqui a algumas semanas. E vocês vão experimentar um pouco isso aqui que a gente está falando. Isso é o que as Nações Unidas vêm dizendo que é o futuro para nós. São os tais Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, 17 coisas para serem alcançadas até 2030. Quando dão metas assim, essa é uma utopia programática, é um blueprint, como os americanos chamam. É como se fosse um mapa para a gente chegar nesse tal futuro. Me interessam mais as utopias abertas. A utopia aberta, ela não tem um destino. Ela assume que o estado bom vai emergir de valores e de princípios que a gente abraça. Para o Emmanuel Levinas, a utopia é a utopia do amor. Ele fala que se a gente se amar, inclusive como dizia Francisco, a gente abraçar o outro, a gente viver a alteridade, a gente se tornar o outro, a gente se sentir como o outro, isso tudo tem implicações para a justiça. Na utopia do amor, se a gente amar, vai ficar tudo bem. Não interessa se é capitalismo, se é comunismo, vai ficar tudo bem, basta amar, e aí o bem-estar vai emergir. O Zygmunt Bauman fala da utopia líquida. Ele fala que se as nossas ações e os nossos desejos forem democráticos, vai ficar tudo bem. É difícil pensar, porque a gente quer controlar, né? Mas se a gente juntando o Bauman e o Levinas, se a gente é democrático e amoroso, vai ficar tudo bem. Mas o que eu realmente mais gosto é o Ernst Bloch, que a utopia concreta é sobre a vida ser um constante estado de ainda não. A realidade é inacabada, o mundo é inacabado, o universo é inacabado. A vida, portanto, é inacabada. Então, a gente nunca chega nesse lugar. E não interessa o ponto de chegada, assim como pouco interessa o ponto de partida. A vida, dizia Guimarães Rosa, está na travessia, está no caminho. E o que é esse caminho? Esse caminho é todo dia a gente levantar cedo e pensar assim, putz, igual eu hoje, nossa, estava cansado, sexta-feira, semana longa. Aí você está naquela preguiça, aí alguma coisa ativa e você fala, hoje eu vou ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. E isso tira a gente da cama, você se arruma, bora. E essa é a utopia, concreta. É a gente todo dia, essa utopia ela não está lá fora, ela está dentro da gente. Esse sonho é um só, é do mundo ser um lugar melhor. E ele só vai ser melhor se todo dia a gente se tornar um pouquinho melhor. Porque isso contagia, e se espalha, e se perpetua, e não acaba, como a vida não acaba. E isso tem um nome, que é o da esperança, esperança ativa. Paulo Freire, grande educador brasileiro, é outro que vocês vão ter oportunidade de ler, estudar, e certamente ouviram falar a respeito. Ele dizia que esperança, substantivo,
não é do verbo esperar, é do verbo esperançar. A esperança ativa é um negócio muito parecido com fé, que pode ser uma fé religiosa, mas pode ser também uma fé não religiosa, pode ser simplesmente uma fé na vida, ou uma fé nessa possibilidade de um futuro melhor. E isso é o que te faz, todo dia, vir aqui para o FRJ assistir aula, e entre outras coisas boas que vocês fazem. E com isso eu finalizo, agradeço a vocês pela atenção, e fico à disposição aí para perguntas, se a gente tiver algum tempinho, Bruce. Obrigado.